Graça e paz, irmãos. Boa tarde. Vamos começar mais uma escola bíblica dominical. Hoje nós iremos dar prosseguimento ao nosso estudos escatológico, estudos que falam sobre o futuro. Nós vimos aí na última aula a visão amilenista sobre Apocalipse 20, de 1 a 10. E nessa aula, então, nós vamos ver mais uma visão aí dos pós-milenistas. Pegue sua Bíblia, já abra aí em Apocalipse 20, leia de 1 a 10 e vamos ver qual é a visão de hoje, qual é a interpretação do pós-milenismo. Vamos orar para que Deus ilumine, nos dê sabedoria, nos dê entendimento da sua palavra. Vamos orar, curve sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós estamos gratos por mais este dia, ó Pai. Queremos, Senhor, que o Senhor nos dê a iluminação da tua palavra, entendimento, que nós possamos, Senhor, guardá-las em nosso coração e podemos também transmitir para aqueles que ainda não a conhecem, ó Pai. Que seu Santo Espírito possa, Senhor, estar conosco todos os dias da nossa vida, nos dando o entendimento necessário, ó Pai, e o discernimento. É em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos ver a visão pós-milenista, cuja visão fica desta forma nos eventos aí de Apocalipse 20. Os pós-milenistas, irmãos, eles acreditam que Cristo volta somente após o milênio. Ou seja, a era da igreja, a era presente, logo após começa o milênio, e depois desse período milenar, então vem Cristo. E aí todos os eventos acontecem. Ressurreição dos cristãos, dos incrédulos, o julgamento, o descimento de novos céus e nova terra. E então depois é implantado o estado eterno. Nós vamos ver então quais são, as passagens que os pós-milenistas argumentam que os eventos aconteceriam desta forma como eles dizem, né? E vamos contra-argumentar também sobre a visão pós-milenista. Nós vamos ver os pós e vamos ver os contra, né? Se realmente a Bíblia fala a respeito desta forma de ver Apocalipse 20, tá? Então, a primeira, na qual eles argumentam a sua visão, é sobre a grande comissão, que está em Mateus 28, de 18 a 20, a qual todos nós conhecemos, né? Quando Cristo, né, dá a grande ordem, né, do Ide. Então, irmãos, nesse primeiro argumento, né, nós vemos aqui Jesus dizendo que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, uma vez que Cristo tem dado toda a autoridade, né, assim como no céu e na terra, ele promete também estar conosco no cumprimento dessa comissão. Então, na visão pós-milenista, eles esperam que isso transcorra sem impedimento e, por fim, que triunfe, né, sobre todo o mundo e sobre todas as nações.
Contra-argumento, agora vamos contra-argumentar contra esse tipo de argumento aí dos pós-milenistas. A grande comissão, irmãos, de fato, ela nos fala aí da autoridade colocada nas mãos dos cristãos, mas isso não implica necessariamente que Cristo vai usar essa autoridade para que todos, ou quase a toda a maioria da população mundial, né, se converta. Dizer que a autoridade de Cristo é grande, simplesmente é dizer também que o poder de Deus é infinito. E isso ninguém vai negar. Quanto a essa questão, né, nós podemos dizer que Cristo, né, usará esse poder para o crescimento numérico da igreja. Nós podemos apenas pressupor que ele empregará de maneira plena para que o cristianismo, né, atinja aí praticamente o mundo inteiro, né? Mas é um pressuposto, né? Então, não é baseado aí em nenhuma evidência específica contida aí no versículo de Mateus 28 sobre a grande comissão, ou em outros textos que falam da autoridade e do poder de Cristo nessa era. O segundo argumento usado para defender a sua visão, os pós-milenistas, né, eles destacam as parábolas de Jesus. Lá em Mateus 13, 31 e 32, Jesus declarou aí na parábola que o reino dos céus ele é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida, ela se torna a maior do que as hortaliças, e se faz uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. No verso 33, ainda continuando, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até tudo ficar levedado. Então, aí de acordo com os pós-milenistas, né, essas duas parábolas indicam que o reino de Deus vai ter uma influência tão grande, né, que vai transformar o mundo inteiro. Contra a argumentação sobre este argumento, as parábolas, irmãos, da semente de mostarda e do fermento, de fato, elas vão aí nos dizer que o reino de Deus, ele crescerá gradualmente, né? E começando de pequeno e depois se tornando muito grande. Mas eles não falam aí de uma dimensão de crescimento do reino. Por exemplo, a parábola da semente de mostarda não nos diz que a árvore cresceu até cobrir toda a terra. E a parábola do fermento simplesmente fala do crescimento gradual que permeia a sociedade. Assim como a igreja nessa era já tem feito, né? Mas nada diz sobre a sua amplitude ou do seu efeito, da sua influência. Ou seja, ali nada diz se vai ser 5%, vai ser levedado, 95% não. Ou 60 para 20, 60 para 40, e assim por diante. Simplesmente, né, está sendo levado longe demais a parábola quando tentamos aí fazer ela dizer que isto, né, que o reino crescerá gradualmente e por fim vai exercer uma influência
sobre todas as sociedades em que for plantada. Terceiro argumento levantado pelo pós-milenista, irmão, é que eles dizem que o mundo está se tornando mais cristão. A igreja está crescendo e se disseminando por todo o mundo, mesmo quando a perseguição e a opressão, cresce, de modo que nós temos aí a favor o poder de Deus, né? Porém, aqui nós precisamos fazer aí uma distinção, significativa, porque o pós-milenismo, ele imagina um milênio muito diferente, né, do milênio que os pré-milenistas falam, né? Enquanto no pré se fala de um mundo renovado com Jesus Cristo fisicamente presente, né, governando como rei, junto com os crentes glorificados, em corpos ressurretos, eles já falam de um milênio que se cumpre numa terra renovada, né? Ou santos glorificados, ou Cristo presente de forma corpórea para reinar, né? Eles pensam que essas coisas só vão ocorrer, né, depois do retorno de Cristo, né, para inaugurar assim o estado eterno. Então, todas as vezes que nós vemos as discussões sobre o milênio, é mais que uma simples discussão da sequência dos eventos que giram em torno dele. Eles, no caso aí ela, né, também inclui essa diferença significativa quanto à própria natureza desse período. Então vai ser muito difícil a gente imaginar, ou quase impossível, que um pré-milenista e um pós-milenista, né, possam ao mesmo tempo aí ter as mesmas concepções sobre o milênio. Então são duas concepções totalmente diferentes, tá? E em resposta a esse argumento, né, que o mundo inteiro está se tornando cristão, nós devemos dizer, né, que o mundo inteiro realmente está piorando, né? Não vai haver aí nenhum estudioso de história, né, de sociedade ou da sociedade aí moderna que vai afirmar que a humanidade progrediu, né? Muito pelo contrário, ao longo dos séculos 20 aí, a modernização da sociedade muitas vezes é acompanhada do não progresso moral, né? E os índices que nós vemos sem precedentes, né, do uso de drogas, infidelidades conjugais, pornografia, homossexualidade, rebelião contra as autoridades, superstições, né, aumentando. O pessoal acredita mais na astrologia ou em movimentos que surgem, né, do que na palavra de Deus, né? O materialismo, cobiça, roubo, falsidade na hora de falar. E até mesmo entre os cristãos professos, né, aqueles que declararam a sua fé em Cristo Jesus perante a igreja, nós vemos aí uma imperfeição desalentadora na vida cristã. E mesmo entre esses cristãos, e especialmente no âmbito aí da moralidade, né, pessoal, e isso interfere, lógico, no grau de intimidade com Deus. Mesmo aí em lugares em que os cristãos fiéis, né, à Bíblia dão bons exemplos, né, para a sociedade, para a população,
população, mesmo ali ainda ocorre algo assim, bem longe, né, do que se imagina de um reino milenar de Cristo aqui na Terra, né? Então, é possível aí que nós vejamos algum dia, talvez uma influência muito maior aí do milenismo, né? Talvez parecer um dia plausível com essa argumentação. Os eventos também eles podem ser estendidos dentro de uma estrutura pré-milenista ou amilenista, né? De modo que essa decisão final a respeito dessas posições, irmãos, elas são divergentes e que ainda precisam aí ser tomadas, né, pela interpretação dos textos bíblicos que nos levam aí a uma melhor compreensão, né? Ou os textos bíblicos que são penitentes a esses assuntos. Então, por fim, irmãos, algumas passagens aqui do Novo Testamento parecem realmente negar explicitamente a posição pós-milenismo, principalmente quando Jesus fala da sua volta, né? E nós vamos ver lá Mateus 7, 13 e 14. Jesus diz que a porta, né, ela é estreita, né, para esse retorno, né, para essa vinda, esse caminho que você tem que andar, né? Então muitos vão entrar pela porta larga, aquela que conduz para a perdição, né? E a porta para a vida que conduz para a vida eterna é uma porta estreita. São poucos os que vão acertar com ela. Então, em vez de se ensinar que a maior parte do mundo vai se tornar cristão, Jesus então aqui explica que os salvos serão poucos, em contraste aí com os muitos que rumam para a destruição eterna. Também lá em Lucas 18:8, Jesus disse: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então aí essa pergunta dá-nos a entender que a terra, quando Jesus voltar, ela não vai estar cheia daqueles que creem. Antes, ela será dominada pelos que não têm fé. Contrário aí à ideia de que o mundo melhorará cada vez mais com o aumento da influência da igreja. Paulo também, irmãos, ele nos advertiu aí sobre a volta de Jesus, né? Ele disse que viria a apostasia, que ele seria revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, né? Aquele que se assenta no santuário de Deus e se ali ele ostenta-se como se fosse o próprio Deus, segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4. Paulo também escreveu para Timóteo, lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, dizendo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos seus pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-se-lhe, entretanto, o poder, segundo Timóteo 3, de 1 a 5. Mais adiante, ele ainda adverte a Timóteo, dizendo: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados.
pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, segundo Timóteo 3, 12 e 13, e o verso 4, 3 e 4. Então, por fim, talvez de maneira mais conclusiva, Mateus 24 vai falar de uma grande tribulação que precederá a época da volta de Cristo. Então leia aí, irmão, na sua Bíblia, Mateus 24, a partir do verso 15 até o 30, 31. Essa passagem aí, então, ela retrata não um mundo cristianizado igual o pós-milenista acredita pela grande comissão, né? Mas fala de um sofrimento, né, de uma grande tribulação que excede todos os períodos anteriores, e o sofrimento, né, sobre a terra. Ela não diz que a grande maioria do mundo dará boas-vindas a Cristo quando ele vier, mas antes que quando o sinal do Filho do Homem aparecer no céu, todos os povos da terra se lamentarão. Está lá no verso 30, né? E aí fica bastante difícil, né, acreditar numa perspectiva pós-milenista, né? E já houve várias tentativas aí de explicar essa exposições de Mateus 24, né? Eles acreditam aí que todos esses eventos já ocorreram lá na destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, né? Mas essas interpretações aí não conseguem explicar de uma maneira satisfatória, né, Jesus dizendo que todos os povos da terra, né, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória, né? Para nós terminarmos, devemos dizer que as passagens, né, que indicam que Cristo poderia voltar logo e que nós devemos estar prontos para a sua volta a qualquer momento, elas também precisam ser consideradas um argumento significativo contra o pós-milenismo. Pois se Cristo pode voltar a qualquer momento e nós precisamos estar prontos para a sua volta, então, logo, o período aí necessário para o estabelecimento do milênio sobre a terra antes da volta de Cristo simplesmente não pode ser considerado uma teoria, né, convincente. Principalmente ali, né, em Apocalipse 1:7, em que Cristo declara, né, que os povos da terra se lamentarão. Paulo também, né, fala sobre a volta de Cristo lá em 1 Tessalonicenses 4:17. Nós, os vivos, e os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Então, quando Cristo vier nas nuvens em glória, com grande poder e autoridade, ele virá para reinar na terra. E esse é o sentido de Mateus 24, né? A volta de Jesus para reinar na terra. Amém? Fiquem com Deus, uma boa semana, Deus vos abençoe, e na próxima aula a gente vai, então, falar sobre mais uma posição sobre Apocalipse 20, o pré-milenismo. Deus abençoe.